Solidariedade, fraternidade, coragem, propósito são alguns dos sentimentos presentes neste episódio. Muito mais do que sentimentos, são ações da psicanalista agente humanitária Mariana Spicatti. Ela relata pra gente vivências do consultório às áreas de conflito e tragédia. Um ponto pouco falado que conecta tudo isso, saúde mental. Vem com a gente para mais um episódio de Papo On Podcast. Boas conversas acontecem aqui. Eu dou conta porque desastre tem cheiro, desastre tem corpo, desastre tem morte, desastre arrisca sua própria vida, é ruim, não é um cenário bom. Eu tirar, por exemplo, uma mulher de uma violência doméstica não é só querer, né? Então, você precisa fazer toda uma estruturação psíquica nessa mulher, você precisa dar subsídio para essa mulher, porque muitas vezes ela já é vinculada financeiramente ao marido ou alguma estrutura e fica muito difícil de lidar, assim, de agir, de sentir que você está fazendo de fato alguma coisa. Que se a gente tem um adoecimento mental onde jovens e crianças estão retirando a própria vida, a gente está falhando enquanto sociedade, a gente não está falhando individualmente. Olá, estamos iniciando mais um episódio de Papo On Podcast. E hoje a gente vai bater um papo, uma conversa muito importante com a Mariana Spicatti, ela que é comunicadora, psicanalista e vem atuando nos últimos anos na área de ajuda humanitária na fronteira norte do Brasil. Não é isso, Dai? Isso mesmo, seja bem-vinda, Mariana. Nossa conversa vai ser muito bacana, muito produtiva. Vamos lá? Vamos lá. Obrigado, Mari, por ter topado participar com a gente, né, desse Papo On Podcast. E vamos começando aqui. Como eu coloquei no início, né, sua formação original é na área da comunicação, na área da fotografia. O que te levou a essa transição de carreira, de vida para a área da psicanálise e agora, né, desse trabalho nas zonas de conflito? Tá, vamos tentar conceituar essa transição. Na verdade, quando eu me formei em comunicação fotográfica, né? Antes eu já estava na área da comunicação, porque eu comecei no projeto Quero, que tinha, era um projeto que tinha no Guarujá, em Santos e em Cubatão, então eles já eram de rádio e TV. E aí eu me apaixonei pela questão do cinema, pela questão da fotografia, parte de roteiro. Eu sempre escrevi, então desde os 11 anos eu sempre gostei muito de escrever. Então eu sempre, até hoje eu gosto bastante de escrita, de colocar as coisas no papel. Eu acho que isso vai também ajudando a gente a alinhar os pensamentos, mas eu sempre gostei de criar. E aí na verdade, eu saí do colegial e fui fazer design, aí eu não gostei, aí eu fui para fotografia e me formei. E já naquela época eu já queria cobrir conflitos, né? Então eu já pensava ali, né? Tinha uma matéria de fotojornalismo, inclusive, que eu acho que foi a melhor matéria que eu tive dentro da grade, né? E eu me apaixonava, assim. Eu lembro que um dos motivos de eu me apaixonar para cobrir conflito ou questões sociais, além do viés da família, né? Que vem da minha mãe, e ela tem um papel muito importante em toda essa trajetória. A gente estava estudando sobre um fotógrafo que, inclusive, tinha cometido morte por autolesão, depois de fazer uma fotografia onde ele fotografou a criança sendo ameaçada por um urubu na época, né? E ele não fez nada, e aí ele ficou com aquilo. A foto ganhou muita repercussão, foi uma das melhores fotos, mas ele não aguentou porque ele não fez nada ali pela criança, né? E aí eu acho que ali começou o meu encantamento, mas eu acabei deixando isso de lado, me formei, não atuei quase como fotógrafa, e acabei, por questões mesmo pessoais, né? Eu tive depressão, né? Tenho depressão desde os 11 anos, mais ou menos, de idade. Me encantando ali pela área do autoconhecimento, da parte de se descobrir de alguma forma. Eu acho que eu sempre tentei me consertar, entre aspas, né? Então, a minha busca era para esse autoconcerto. Encontrar o seu caminho ali. Encontrar o meu caminho, um caminho original, né? Que fosse meu. E aí eu comecei dentro das terapias holísticas, né?
E as coisas, elas foram se desenvolvendo. Eu brinco até que na minha vida as coisas, elas vão se desenvolvendo, né? Não tem uma... eu vou fazer isso, eu vou seguir para isso e eu vou acabar nisso daqui. Hoje até tenho mais essa visão do que eu quero seguir, né? Assim, num planejamento. Mas nunca foi uma questão, eu vou começar como terapeuta engessada, e depois, né? engessada. Eu sempre fui muito de deixar ali a vida me levar, né? Assim... E é engraçado porque, pela família do meu pai, eu sou descendente de ciganos, né? Então, já tem essa questão da liberdade mesmo, né? Então, minha bisavó aí, ela é nômade, na verdade, né? Era nômade, né? Da parte mais ou menos do Oriente. Então, eu acho que isso a gente carrega na nossa ancestralidade. Então, eu sempre deixei a liberdade. Né? A liberdade é uma coisa importante para você. Bastante. E foi isso que te levou a... nesse momento da sua vida, buscar a atuação nessas áreas de conflito, na atividade humanitária, de alguma forma... Liberdade, eu não sei se é liberdade em si, né? Hoje, depois de anos de análise, eu falo que a liberdade é uma utopia, né? Eu falo que a gente nunca é liberto 100%, né? Porque a gente está sempre preso dentro de algum papel social, de algum script, né? A gente nunca tem uma liberdade 100%. Acho que isso é até um pouco frustrante para mim, né? Assim, não tenho essa liberdade toda que eu achei. E liberdade tem um preço muito caro. Eu falo que a liberdade, ela te cobra o preço do bancar o desejo, que a gente fala na psicanálise, né? Eu tenho muitas opções, e por eu ter muitas opções, eu tenho que fazer uma escolha. Quando eu não tenho que fazer escolha, a responsabilidade não é minha, né? É da vida, é do trabalho. Não posso viajar porque o trabalho não deixa. Eu acho que até encarar, você pensa também que essa questão da liberdade não é só como você vai se posicionar diante das pessoas e do mundo, mas com você, né? As pessoas às vezes pensam que a liberdade é eu fazer o que eu quero na hora que eu quero, mas se eu não consigo ir nem fazer na hora que o meu desejo está muito além, será que eu sou livre, né? Exatamente, eu falo que é o paradoxo da liberdade, assim, né? Então, assim, o caminho que eu escolhi, que sempre foi ser mais autônomo, né? De poder me locomover, de poder ir e vir, de poder sair de casa, de poder morar sozinha, né? De construir ali a minha vida em outros lugares. Ele se estabeleceu justamente pela forma como eu trabalho, né? Que é uma forma mais remota. E com certeza me ajudou a chegar onde eu cheguei. Então, assim, de poder estar atuando, por exemplo, né, em Boa Vista. Eu acho que essa liberdade e a pandemia, de fato, também me ajudou muito, porque foi quando houve, de fato, a migração toda para o online. Mas é engraçado porque eu já tinha me organizado para fazer isso, porque eu fui embora, na verdade, antes da pandemia. Né? Não para Boa Vista, mas para outro lugar. Que eu já queria, já tinha sido já tinha crescido essa vontade. Mas você já atuava assim online? Atuava, né, nos atendimentos clínicos, eu já estava migrando antes da pandemia, e quando deu a pandemia eu passei tudo para o online. E aí casou quando eu conheci a Fraternidade Sem Fronteiras, que foi quando eu entrei na Operação Acolhida Online. Aí, depois de 2 anos, eu fui. E como que tem sido a sua vida lá em Boa Vista, né? A gente estava batendo um papo aqui antes das dificuldades, né? Da questão urbana, da estrutura da cidade. Como é que tem sido essa experiência de algo, imagino, né? Pelo que você relata, extremamente diferente do que a gente está acostumado na região onde a gente reside, na Grande São Paulo, que é muito próximo de nós. Como é que tem sido essa experiência lá? Olha, eu brinco, mas aquelas brincadeiras com fundo de verdade, que nós, paulistas, né, nós sudestinos, a gente acha que sabe muito, mas não sabe de nada. A gente vive numa bolha, né? E aí a gente precisa também parar de ter essa visão de que o Norte e o Nordeste são só problemas, só tem problemáticas, porque tem muita coisa bacana e muita coisa legal, né? O contexto, ele é de migração e refúgio, né? Então, a gente fala aí de uma emergência que teve, né? De crise política, então ele não é 100% agradável, né? O contexto que eu trabalho, ele não é agradável no sentido emocional, no sentido de trabalho. Você trabalhar com vulnerabilidade humana é muito difícil, né? Acho que esbarra muito nessa questão
da impotência também, da gente não conseguir resolver e saber que às vezes é só aquele trabalho ali e aquilo já vai fazer uma grande diferença, né? Mas em sentido de... A nível pessoal, assim, eu me sinto muito bem em Boa Vista, né? Tanto é que eu falo que eu não quero voltar para São Paulo, eu posso ir para outro estado. Porque no norte existe uma receptividade melhor, né? No sentido das pessoas serem mais, às vezes, abertas, no sentido da simplicidade. Então, uma coisa que eu acho muito legal em Boa Vista, por exemplo, que a gente perdeu aqui, por conta da questão de segurança pública, é que no final de tarde a gente consegue colocar as nossas cadeirinhas ali na porta e ver o sol baixar, né? A gente consegue sair com mais liberdade sem se preocupar que vai ser assaltado toda hora ou que o outro é um inimigo, né? Tem questões de segurança, como em todos os lugares, mas muito menos do que em São Paulo. Então, isso traz uma certa tranquilidade e até uma volta no passado, que eu falo, assim, né? Então, quando acaba a luz, por exemplo, né? Às vezes é um alívio, porque o WhatsApp não vai funcionar, não é sua culpa que o WhatsApp não vai ser lido, né? Sim. Ninguém vai te ligar e todo mundo é obrigado a sair de casa, porque é um calor, né? E isso eu acho que traz sensações boas, né? É lógico que eu estou falando também de um local que é extremamente isolado do resto do país, então é muito difícil a gente sair, né? A minha irmã até brinca que é mais fácil ela vir dos Estados Unidos para cá do que eu sair de Roraima para cá, porque é muito caro, de fato. Então, eu peguei passagem promocional para vir para cá, eu paguei R$1.000, assim, né? Mas geralmente a gente gasta 3. É 1.500 para vir e 1.500 para voltar. Mas tem seu lado bom e tem seu lado ruim. Outra coisa que é muito boa, mas aí não é a questão de Boa Vista, eu acho que é o contexto humanitário, é essa coisa da gente estar junto de pessoas de todos os lugares do mundo. E para mim isso é muito importante. É um caldo de cultura, uma coisa É um caldo de cultura, e a gente brinca, assim, que a gente faz algumas análises, né? Eu brinco que nós, santistas, né? Que eu sou de Santos, por isso que eu vou usar Santos. A gente é meio paulista, meio carioca, e aí a gente se dá muito bem com os cariocas, porque a gente vai fazer uma reunião, e aí a gente fala uns palavrões, assim, e tá tudo bem, né? Agora você vai fazer essa reunião com um sulista, não dá, você tem que ser um pouquinho mais engessado, você tem que tomar um pouco de cuidado. Mais formal. Então, você vai dando risada dessas questões que são culturais, né? Então, por exemplo, aqui, a gente é muito aberto, né? Que no Guarujá, então a gente sai, a gente abraça, a gente sai de short curto, né? Aí você vai pra uma... E tudo bem. E tudo ok, né? E aí eu cheguei aqui, eu até falei, nossa, eu vou poder usar shorts curto e top, não vou ser julgada por isso, assim, sabe? Porque lá acontece. Lá acontece, porque é outra estrutura, né? De cultura. E eu acho que isso, para a gente trabalhar na ajuda humanitária, a gente precisa ter, de fato, que a gente conseguir lidar com esse mix de cultura, Sim. né? E eu acho muito legal, eu sempre achei muito legal, né? Eu acho que a psicanálise, ela me traz isso no sentido da escuta, porque entrar no mundo do outro é muito bacana, né? Então, você passa ali pela cultura do outro, pela subjetividade do outro, você vai entendendo aspectos culturais, por exemplo, quando a gente atende nesse contexto de imigração, quando eu pego uma pessoa, eu vou atender uma mãe que veio, né, da Venezuela, uma migração forçada, e aí a gente vai conversar e senta para essa escuta, você não escuta só o sofrimento daquela pessoa, o luto ali, que foi ter deixado tudo para trás, mas você também escuta como ela gosta de se divertir, do que ela gosta de comer, o que a faz feliz, como que é o pensamento. Então, às vezes, pensamentos que a gente tem de namoro aqui é diferente dos pensamentos de lá. E conversar com o outro é entrar no mundo do outro. São crenças, hábitos, cultura, tudo isso. Isso, né? E aí a gente vai desfocando do centro do mundo, do nosso narcisismo ali, que é eu, para entender que, cara, meu jeito é só um jeito, não tem um certo e errado. Não tem um certo e errado, exatamente. E ali o trabalho que vocês acabam fazendo, além do apoio concreto nas necessidades cotidianas, né? De alimentação, infraestrutura, tem muito dessa questão da mediação de conflitos também, entre as várias partes que vão se misturando com a chegada dos imigrantes, da população local, tem a questão indígena também na região. Como é que é servir uma espécie de amortecedor? Porque são vários interesses que em algum ponto se integram e em outros pontos se conflitam, né? Como que funciona? E como é lidar com isso para vocês que estão
nesse papel, né? De tentar, às vezes, baixar a fervura. É que assim, a gente tem, dentro da Operação Acolhida, que é o nome da operação, a gente tem várias frentes, né? Então, a gente tem a frente do Exército Brasileiro, que é o nosso grande apoiador e parceiro. A gente conta com a ajuda da Acnur, né? Agência da ONU de Imigração e Refúgio. E aí a gente tem as organizações da sociedade civil, que a gente tem Fraternidade Sem Fronteiras, a gente tem a AFSE, a gente tem participação da Cruz Vermelha Brasileira, a gente tem Pirilampos, a gente tem várias organizações, mais as outras organizações também. Lá a gente trabalha em contexto de abrigamento, né? Então a gente tem abrigos onde a gente acolhe essas pessoas, onde a gente faz a acolhida dessas pessoas e a gente foca na interiorização, ou seja, interiorizar esses migrantes para o resto do país, né? Seja através de um emprego, seja através de um familiar, a gente vai fazer essa interiorização, que é mandar eles para outras localidades, até para a gente não ter uma... como que eu posso falar? Um acúmulo ali também acúmulo, dessas pessoas. Superpopulação, vamos dizer assim. Isso. Que até os abrigos chegam uma hora que não dão conta. Não dão conta. Então você tem que ter um fluxo. Isso, a pessoa a gente chega, tem um fluxo de interiorização. encaminha Isso. e vai... E num contexto geral, a gente tem graças ao bom trabalho de todo mundo, a gente tem um nome dentro da operação, né, Acolhida. Então, ela funciona muito bem, ela é pioneira nesse tipo de acolhimento, porque foi uma resposta emergencial que dura já há anos, né? E aí, todo ano a gente brinca, será que a operação acaba agora? E nunca acaba, E esse né? fluxo tem sido contínuo ainda? Ele deu uma diminuída, mas aí, de vez em quando, ele aumenta de novo e talvez agora em janeiro a gente tenha um aumento maior, né? Por conta das eleições, das últimas eleições. Então, a gente fica sempre ali na... Será que vai? Será que fecha? Hoje é impossível fechar, mas o governo agora, né, o Ministério Público, ele tende a assumir a maior parte da operação, né? Até porque com outros conflitos no mundo, o nosso parceiro financiador, que é a Acnur, de fato, vai diminuir os custos, né? Mas não é fácil ter essa multiplicidade de comunicação, né? Então, a gente lida bastante aí com uma busca de direitos, né? E de políticas públicas, principalmente dentro das escolas, dentro dos órgãos da rede, né? Então, quando a gente tem que fazer o encaminhamento, ainda é muito difícil, né? Certa pessoa precisa ter acesso ao CAPES, né? Isso é difícil, porque às vezes não fala a língua, e o governo não capacita, e aí a gente tem essas questões que são de difícil acesso. Diante desses desafios, né, que vão aparecendo. Exato. Hoje, se você fosse definir, Mari, tua missão, diante de tudo isso que você vivencia lá, como que você iria conceituar isso? Eu acho que até teve uma reunião na semana passada que ela pediu para a gente falar, né, uma palavra que caracterizasse o nosso papel na operação. Para mim é escuta e proteção, né, que são as duas frentes que eu atuo, né, a parte da escuta, mesmo dos atendimentos mais de proteção e não clínicos, né, então a gente faz a escuta, desenvolve projetos a partir da escuta da população, e a parte de proteção, que é uma área que eu gosto muito e hoje eu atuo dentro de uma das organizações que eu faço parte, e a proteção, ela vem nessa também, defesa de direito, se tem um caso de abuso, se tem um caso de tráfico infantil, se tem um caso de algo que acontece, é a proteção que vai fazer a busca, que vai ali lidar com isso de fato e escutar aquela pessoa e passar a encaminhar aquele caso, encaminhar para as parcerias, né? E então acho que é esse papel de escuta, assim. E você, nessa vivência toda, com certeza, né, já esteve com casos marcantes, né? Tem algo, sem nominar, né, especificar, mas que situações que te mais impactaram ou impactam? Porque, em geral, você está lidando com pessoas que estão sendo forçadas a buscar uma mudança, né? Elas não vieram por opção, né? Mas porque não tinham meio que outro caminho. E aí você junta os conflitos que a gente já vivencia, que cada um tem os seus, né? Com esse agravante de a pessoa estar sendo forçada a buscar um novo caminho num lugar totalmente diferente, exposta a situações ainda mais fora de controle, porque está vivendo em acampamentos, né, em abrigamentos. Que situações mais te tocam, ou que você tem, assim, do que você já lidou nesses últimos tempos?
Olha, eu não vou falar nem só do contexto da acolhida, assim, ou da ajuda humanitária. Eu acho que tem dentro de toda a construção, seja da parte clínica, da parte voluntária, ou da parte de ajuda humanitária, os temas que sempre me tocam mais são os temas de abuso sexual de menor. Abuso sexual de menor e de vulnerável, né? Então, de mulheres. E o quanto é nocivo ser mulher na nossa sociedade, assim. Eu acho que esses são os casos que mais me impactam e são os casos, eu acho, que me deixam mais reflexivas, né? O quanto a gente negligencia ou esconde coisas que acontecem cotidianamente. Porque se de 10 casos que eu tenho, 9 eu tenho um relato de uma criança que foi abusada ou de uma mulher que foi estuprada, isso é muito mais cotidiano e eu não preciso estar num atendimento clínico, mas às vezes eu só preciso estar numa roda de conversa com mulheres, isso me assusta e aí eu falo, e aí eu sempre bato muito nessa tecla do quanto é desafiador ser mulher, assim, né? E o quanto a gente nunca está se sentindo protegida. Eu acho que isso são os casos que geralmente mais me impactam e são os casos assim que eu fico mais às vezes sem saber também o que fazer, porque para eu tirar, por exemplo, uma mulher de uma violência doméstica não é só querer, né? Então você precisa fazer toda uma estruturação psíquica nessa mulher, você precisa dar subsídio para essa mulher, porque muitas vezes ela já é vinculada financeiramente ao marido ou alguma estrutura e fica muito difícil de lidar, assim, de agir, de sentir que você está fazendo de fato alguma coisa, né? E nesse caso é ainda mais amplo, né? Porque, infelizmente, né, é para além da violência doméstica do próprio companheiro. Em função do modelo de vida que está se tendo por conta da situação, há um risco grande de violência por parte de pessoas que estão convivendo naquele mesmo meio. A gente teve episódios assim também no Rio Grande do Sul, em função das cheias, né? Que muitos casos de violência sexual dentro dos abrigos, né? Que houve necessidade de intervenção por conta disso. Sim, acaba sendo... Eu não gosto de usar a palavra normal, né? Mas a gente já espera que isso aconteça, né? Em catástrofes, conflitos, desastres e emergências, não é incomum que existam abusos, que existam Vamos dizer, questões. de alguma forma, principalmente em guerras e tal, o abuso sexual do corpo feminino acaba sendo também um instrumento de guerra. Instrumento de guerra, Né? com certeza. De opressão, né? Exatamente. Existe, né, e é inegável, inclusive a gente tem dentro do sistema humanitário hoje uma categoria que se chama PSEA, né, então a gente recebe esse treinamento que é para que a gente previna situações de abuso, até porque a gente tem dentro da estrutura, né, das organizações conflitos, né, que os próprios soldados também já estupraram, que a gente já teve questões de ajudantes humanitários também, né, que ou fizeram assédio ou fizeram algum abuso de poder. Então a gente fala que toda organização ela está aberta a isso, né, não acontece só de forma excluída, né. Então realmente acho que isso me abala um pouco, né, mexe um pouco mais, mas é isso em todos os contextos que eu atuo, né? Então, para mim, o abuso sexual, principalmente infantil, as questões de menor de idade são as de mais difícil de gestão, assim. E até difícil para dizer assim, qual te impactou mais, porque acontece com uma frequência, né? E você escolher diante de tantas vivências que você vê ali. Sim, não tem um caso. É difícil para pontuar, né? Não tem um caso específico que, né? Eu acho que a gente vai desensibilizar. Eu falo, né? A gente desensibiliza também, né? O cirurgião ortopedista, ele vai sentir muito na primeira vez que ele amputar uma perna, mas depois que ele amputa várias vezes, ele vai sentir um pouco menos. E a gente, né? O nosso mecanismo de defesa, às vezes, é de sensibilizar um pouco. Não acho isso saudável, até certo ponto, porque às vezes a gente passa do ponto dessa desensibilização. E é como eu falo, a gente precisa... Corre o risco até de normalizar a situação. Exatamente, então a gente não pode, isso eu deixo muito claro em treinamento de equipe. E acontece um treinamento, um preparo para que os profissionais não cheguem ou... acontecer mais, agora acontece mais. Ou pelo menos para tentar prevenir.
Agora acontece mais, né? A gente não existe nenhuma graduação em nada. Algo que te prepare para ajuda humanitária, né? E é importante a gente frisar, o trabalho é voluntário, vocês estão lá... Não necessariamente. Não necessariamente. Não necessariamente. As organizações, elas pagam, né? Sim. Eu sou voluntária Sim. atualmente, né? Mas geralmente é pago. São profissionais que acabam vivendo em decorrência, dessas questões. Que Sim. Tem sentido porque também a pessoa está se deslocando o tempo todo. Sim, geralmente... Não há como se... Existe uma demanda muito voluntária, né? Então, por exemplo, a Cruz Vermelha, ela é realmente, né? O Cruz Vermelha e o Crescente Vermelho, eles são de cunho mais voluntário em algumas partes, outras não, né? A gente tem contratações também. Tem algumas partes de algumas organizações também que são voluntárias. Então, dentro da ONU, a gente tem um lugar de voluntariado também, algumas agências, mas a maioria é paga mesmo, são trabalhadores humanitários. Humanitários que acabam se deslocando pelo mundo nas áreas de conflito, porque a vida da pessoa passa a ser nômade também, né? Sim. Porque ela vai estar migrando, a todo momento. Pintou um problema, vai para lá. Sim. Aí... Às vezes nem está solucionado ali, já vem para outro e vai rodando, né? Depende da operação. Sim, e em muitas situações, como você também colocava há um tempo antes, né? A gente batendo papo, acaba sendo um pouco alvo, né? Porque você está indo, às vezes numa situação que o local não quer a presença, né? Ou se você vai para uma zona de guerra, como a gente vê invariavelmente ambientes do trabalho voluntário sendo como um alvo lateralizado do conflito, né? Então é um risco o tempo todo, de alguma forma. A gente assina um contrato, na verdade, ou como voluntário ou como trabalhador humanitário, né? O trabalhador humanitário, voluntário ou não, ele assina termos, né? A gente assina termos de que pode sim acontecer alguma coisa em campo. Não tem o que fazer. Faz parte. Eu até brinco com a minha mãe, né? Só que eu quero trabalhar em conflito, né? Então... O nome já diz. Conflito. Não adianta, né, ter piripaque, porque eu vou trabalhar em uma hora ou outra, né? Eu já trabalho ali, eu trabalho num conflito que não é conflito armado, então a gente tem esse ponto. Mas dentro de conflitos armados, está ali aberto a acontecer qualquer coisa em campo, né? Tanto é que a gente tem preparações, a gente tem certas coisas que vão ali nos direcionar. Na verdade, se a gente fosse seguir as normas das regras das guerras, na verdade, porque guerras têm normas também, embora as pessoas não saibam, a gente tem normas na guerra para se fazer. Até onde pode, até onde pode, né, ultimamente a gente está vendo que a gente está passando por vários crimes de guerra e nós, trabalhadores humanitários, estamos morrendo, né? Então a gente teve pessoas do Médicos Sem Fronteiras que vieram a falecer por conta de conflito, agora Crescente Vermelho e Cruz Vermelha também, né? Então, a gente acaba... a gente não pode ser morto em conflito, a gente não pode estar dentro do conflito no sentido de ser alvo, e a gente tem classificações, né, de imagem, inclusive, né, imagem e comunicação. Então, quando a gente vai entrar numa guerra, a gente entra sempre... É obrigatório que a gente entre fardado, que a gente entre com os veículos ou os meios de comunicação, tudo muito bem explícito, que é da Cruz identificado. Inclusive, né, no topo, por exemplo, se a gente vai montar um hospital, no topo tem a Cruz Vermelha, ou então ali a agência da Acnur, ou a agência do Médicos Sem Fronteiras, que é para que a gente não seja um alvo, mas ultimamente a gente tem sido um alvo também. Ainda acontece. Ainda que formalmente com efeito colateral, não era do lado, acabou espirrando, né? A gente acaba... São as justificativas até para não assumir o crime de guerra. Exatamente. Aí você busca um meio de mascarar aquilo, né? E, ultimamente, também tem se avançado no sentido de que os símbolos estão apropriados pelo inimigo, né? No conflito. E aí ataca-se justificando que, na verdade, aquelas pessoas não são quem dizem ser. Né? Tem tido muito disso também. A gente teve uma ocorrência, de fato, na história, por exemplo, da Cruz Vermelha, que
de fato, eles pegaram ali, roubaram coisas dali da Cruz Vermelha, que não foi no Oriente Médio, foi em outro conflito e que aconteceu. Mas, na verdade, a gente assume um papel de neutralidade e imparcialidade, que é o que faz com que a gente entre nas guerras, nos conflitos armados, né? Então, teoricamente, essa história de que, né, tá lá, e é o pessoal... Que tá... Não, eu digo, não é que é de fato, mas é a justificativa que se usa, né? Para poder, como falo sempre, tentar encontrar uma defesa para o erro que foi cometido, né? Então você fala assim, não, a gente atacou porque na verdade não eram trabalhadores humanitários, eram agentes do inimigo disfarçados, usando símbolos. E na prática a gente vê que não é isso, né? E se usa como uma desculpa, né? Para não assumir o erro o erro deliberado ou não, mas que acabou acontecendo. Então eu imagino que você naturalmente já colocou que faz um acompanhamento, mas as pessoas de forma geral que estão nessa atuação precisam também de um suporte que a gente sabe... De um cuidado. A gente sempre fala do cuidado de quem cuida, né? Isso é muito importante. E existe esse tipo de amparo ou não? Vocês acabam se ajudando? Algumas agências têm mais enfoque. Hoje a gente tem um crescimento da fala, né, de saúde mental. Então, a gente tem implementações novas, né, políticas novas dentro das organizações. Todo mundo deveria fazer, né, um acompanhamento psicológico, pelo menos. Não é a grande realidade, até porque a gente não ganha bem. Então... É um pouco mais difícil difícil de acessar. Então, a gente entra em várias questões ali, né? Então, a questão de salário, né? E aí... não tem como a gente garantir, né, uma saúde mental, às vezes, não ganhando tão bem em algumas operações. Isso eu estou falando de organizações pequenas, né? Mas, em grande maioria, hoje em dia, a gente tem mais suporte emocional de reuniões, ou a própria organização dá ali um suporte de apoio psicossocial. Sim. Né? Mas sempre muito visado, a gente, né, tenta, pelo menos, né, bater muito na tecla da saúde mental num sentido não corporativo, né? Porque não adianta a gente, e eu sou bem crítica em relação a isso, não adianta a gente olhar para o nosso, né, colaborador ali, para o nosso trabalhador e falar, você precisa se cuidar, você precisa ter horas de descanso, você precisa ter, né, fazer atividade física todos os dias, quando a gente não paga ele para que ele tenha, para que ele possa ter tempo. E às vezes o próprio trabalho exige da gente um esforço sobrenatural. Isso é uma verdade. Eu lembro que quando tivemos aqui no Guarujá a questão dos desastres, e aí no primeiro momento, quando começou a notícia a espalhar, né, eu estava em casa e eu pensei, o que eu estou fazendo aqui, né? Porque é muito fácil eu estar segura na minha casa e quando tem alguém que está debaixo de um monte de terra, vivo ou não. E aí, nesse momento, quando eu saí e eu fui até ali o pé do morro mesmo, onde tinha tido o deslizamento com uma amiga, com a Luciana, que é físio também, as duas atuávamos em respiratório e a gente foi para tentar dar um suporte. E é uma imagem que ficou gravada na nossa mente, que foi quando eu parei no pé do morro, assim, quando eu olhei para cima, que você via verde na lateral, e no meio parecia que tinha sido um furacão. Você não sabia o que era casa, ou se poderia ter uma cratera, pessoa, né? ou terra, lama, sabe? E acho que ali ficamos uns 10 segundos, as duas paralisadas assim, com o ambu na mão, com o esteto, com coisas para socorrer. E o bombeiro falou assim, vocês estão bem? Tá tudo bem? Dá para subir? Aí eu falei, não, tá tudo bem. E aí eu falei, ok, vamos subir. Mas isso ficou marcado. Então eu imagino que em vocês, em quantas vezes vocês têm vivências ou escutam falas de famílias que estão passando por aquilo e o quanto isso fica marcado na gente, porque não é só a outra pessoa que está vivenciando, mas quando ela compartilha com você a história dela, o quanto isso marca também. E é importante o profissional também estar bem, porque é um acúmulo, né? Imagina quantas vivências, quantas histórias essas pessoas vão tendo e vão acumulando nelas, né? Sim. Eu acho que tá bem é sempre muito relativo, né? Quando a gente lida com o ser humano, né? Eu acho que não tem...
Existe muito essa fala, tem que estar bem para cuidar do outro. Sim, a gente tem que estar bem para cuidar do outro, num cenário ideal, mas nem sempre a gente está bem para cuidar do outro. A questão é que a gente faz a gestão emocional, guarda a nossa dorzinha no bolso e vai lá atender o outro. E se vai dar tempo, né? Às vezes não tem como. O que eu tento passar, principalmente em treinamento, nessa do Rio Grande do Sul, agora eu atuei junto com a VV, e a gente ali começou as certificações online para certificar os voluntários, para que eles pudessem ter ali uma mínima gestão ali de emocional, né, de primeiros socorros psicológicos, de como pudesse se cuidar, se preservar e também cuidar ali a parte, porque a maior preocupação na emergência e desastre é a gente mitigar o dano emocional da pessoa que está passando por aquilo. Eu acho que tem coisas que precisam ficar claras, né, que aí entra o autoconhecimento. Eu dou conta? Eu dou conta porque desastre tem cheiro, desastre tem corpo, desastre tem morte, desastre arrisca a sua própria vida, é ruim, não é um cenário bom, né? Então, eu consigo, né, que nem a gente está falando, eu consigo atuar com um animal? Porque se eu não vou atuar se eu não vou ter emocional para lidar com o animal, eu não vou para abrigo animal. Né? Eu vou atuar em outra frente. Eu tô na resposta ou eu prefiro pós-resposta ou a parte de reconstrução. Então, a gente vai aprendendo, né, a entender qual que é o nosso lugar, até onde a gente pode ir sem que a gente perca uma parte da gente. Né? Nós que, de fato, atuamos, né, que escolhemos isso daqui, não somos só voluntários para a hora que dá o ruim ali, né? A gente está ali numa constante e todo dia, toda hora falando sobre isso. A gente precisa, sim, de um auxílio, né? Eu acho que eu particularmente, né? Eu sem a Amanda, que é a minha psicoterapeuta, não estaria bem, porque são momentos muito conflitantes. Você fica sem dormir, às vezes você fica preocupado, você tem que ficar com o telefone ligado. Vai mexendo em você a nível estrutural, você fica muito marcado pelas histórias. Mas a gente vai tentando encontrar quais são os nossos pontos de equilíbrio nesse papel, né? Até onde eu posso ajudar, até onde eu posso ajudar bem e qual que é o momento que eu tenho que falar, para. Isso está alinhado com os teus limites, está alinhado com os teus propósitos. E aí a gente já desmistifica que ninguém é salvador, né? Que ninguém está ali para salvar ninguém. Em algum momento. Porque em alguma parte você também colocou, né, dessa questão, às vezes, de uma certa frustração de enxugar gelo, né? Sim. Então, se você for com essa ideia de que você vai resolver tudo... Não, você não vai resolver, não vai resolver não nada. Vai resolver nada, né? E tem que ir tentando absorver isso, que você vai estar fazendo a sua parte dentro de um universo de pessoas e de situações, e que tudo bem ser isso, porque você não vai conseguir, de alguma forma, ver todos os problemas resolvidos, né? Isso vale tanto para um grande desastre quanto para a nossa prática diária, né? Exatamente, não vai. E é muito desafiador, assim, porque não vai, né? E a gente até fala, assim, né? A gente não é um salvador, porque a gente brinca, né, que tem um salvador branco, né? A gente não vai salvar ninguém. A gente não vai ser salvador, a gente não vai, não tem essa jornada do herói, não tem... existem muitas perdas no campo humanitário. Eu falo que a gente, vira e mexe, a gente perde o brilho no olho, assim, né? Porque é muito cansativo, é muito desgastante. Existe ali um preparo, sim, emocional, que às vezes a gente não dá conta. Existe o desgaste dos vínculos também, porque é 80% de energia voltada para o trabalho, né? Eu brinco, né? Tem até um ex-chefe, né, de uma das organizações grandes, que ele deixou uma carta quando ele se afastou do cargo dele, né, falando do quanto foi problemática a questão da saúde mental, dos casamentos que não deram certo, porque a gente brinca, né, que os casamentos, eles ficam ali pelo meio do caminho, às vezes é por missão, às vezes é relacionamento à distância, às vezes a gente não aguenta o tranco, né, ser mulher nesse contexto também, você fica pensando, bom, se eu quero ser mãe, eu não vou ser expatriada. Porque, mas eles expatriam. Não tem. Eles não vão expatriar você com o filho no meio de um conflito, né? E aí você começa a repensar várias situações da sua vida que são a nível pessoal também, né? Então, te impacta emocionalmente em todos os vínculos. São decisões, né, que você tem que ir tomando no meio do caminho. No meio do caminho. E aí a gente até... Sim. Tem uma hora que a gente brinca, né? Não tem... Praticamente todo mundo que
que tem um relacionamento, né, um relacionamento de vínculo afetivo sexual, ou acaba terminando no meio da operação, porque não aguenta a distância, e não é só a distância, é a falta de disponibilidade para manter o vínculo do relacionamento, né? Eu imagino o quanto vocês têm que estar ali disponível. Sim. Para o que pode acontecer a qualquer momento, né? Não é nem só essa questão do que pode acontecer a qualquer momento, é a questão de todo o trabalho que envolve mesmo. É muito cansativo, assim, né? Então, vai pegando partes da nossa vida ali que a gente fala que se a gente não estiver muito atento, a gente se deixa no meio do caminho, né? E aí a gente tem que voltar um ao outro, decidir parar e, não, vamos treinar, vamos tentar não falar de trabalho hoje. O que você acha que te mantém, assim, mais motivada para diante de tantos desafios? Eu sinceramente, não tenho essa resposta especificamente. Eu falo que tem até um livro, Conversando com as Feras, de uma antropóloga, que ela trabalha em campo, em outro contexto. E eu não sei te dizer exatamente o que faz eu continuar nessa busca. Eu não tenho palavra, eu não consigo. Eu sei que é um movimento. Eu não me sentiria feliz em estar morando no meu apartamento na frente da praia, sabendo que tem pessoas que estão morrendo. Porque, mesmo quando a gente fala de desastre natural, eu falo que não é desastre natural, é desastre político, né? Porque as pessoas que são mais afetadas são as pessoas que moram em morros, né? Então, a gente está falando aí de desastres sociais, Sim. né? Não naturais, né? A natureza foi só um agente. Foi só um agente de coisas que acontecem. E aí, eu não me sentiria confortável dentro da minha vida, dentro daquilo que eu acredito, com as minhas idealizações, de viver uma vida a parte disso, né? Então, o que me mantém é a luta e a resistência, assim, de saber que pelo menos aquela pessoa ali vai ser escutada, sabe? De que pelo menos aquele coração vai ser um pouco... Você está cumprindo o teu propósito. Exatamente. E aí eu acho que perpassa muitas questões mais espirituais, assim. E aí eu também não posso deixar de falar, né? Que minha maior, acho que, referência disso é a minha mãe mesmo, assim, né? Ver a luta da minha mãe de nunca desistir do ser humano, eu acho que isso acaba impactando, né? Meus irmãos são mais diferentes de mim, assim, né? Nessa questão. Mas eu vi ali, são 32 anos acompanhando a jornada da minha mãe, e a minha mãe nunca desistir de uma pessoa que está dentro da comunidade, mesmo com todas as vaidades dela, né? De sempre estar bem arrumada, sempre subiu comunidade, sempre desceu, abraça todo mundo, tem um coração enorme. E eu acho que é meio intrínseco a ela também, Ela né? plantou uma sementinha em você. Não dá, assim, né? Eu falo até que a gente é bem parecida nesse quesito de justiça, assim, né? A gente é bem enfática, assim, né? Mas eu acho que é muito também sobre essa construção que eu tenho com ela, de ver o que ela fez e tentar continuar esse legado de alguma forma. Legal. Assim, Isso que você falou, né? Da Lili, né? Que sua mãe, a nossa assistente social, Liliane Spicati Rigonati, que tem uma história maravilhosa aqui no CRPI, né? E que realmente, ao longo de tantos anos de trajetória, não perdeu a essência, né? Acho que isso é muito significativo, porque a gente lida, né? Não na assistência social, mas de alguma forma eu tenho uma militância também na área de direitos de muitos anos. Então, se a gente não consegue enxergar as pequenas vitórias que a gente vai tendo, individuais ou coletivas ao longo da trajetória, aí você também vai perdendo esse brilho no olho, né? Porque você vai falar, caramba, tanto tempo e a gente parece que não saiu do lugar. Mas porque às vezes a gente não observa o tanto que a gente já caminhou e avançou. Né? Porque às vezes as vitórias diante dos problemas parecem tão pequenas, mas elas são significativas também. Acho que é isso. E às vezes os problemas vão mudando, né? A gente venceu alguns e surgiram outros. Exatamente. Então é um processo, que nem você falou, é uma roda constante, né? E que a gente, às vezes, é meio hamster. Que a gente fica naquela bolinha ali. O que me ajuda a persistir, e aí vem do olhar que eu tenho também, né? Da experiência da minha mãe, que minha mãe sempre compartilhou muito com a gente, né? Chegava lá 6 horas da tarde, né, em casa, a gente tomava café, e ela falava das dificuldades, desde a época do ECA também e tudo mais. Desse olhar voltado ao beneficiário, desse olhar voltado ao ser humano, de nunca perder essa essência de olhar
para quem está do outro lado, né? Tem um olhar humanizado, Que né? é ter esse olhar humanizado e não esquecer que a gente tem muitos privilégios, né? E que o mais importante do trabalho é se aquela pessoa ela vai dormir de uma forma mais digna. Então, a gente conseguir devolver um mínimo de dignidade para quem não tem dignidade nenhuma e se perdeu em qualquer contexto, para mim, eu acho que é o melhor. Por mais que seja assim, às vezes... Só uma escuta de um adolescente, que eu fiz a escuta, fiz uma orientação, eu sei que aquela pessoa ela vai estar dormindo um pouco melhor aquele dia, né? Não mudei o cenário, não tenho, às vezes, né, recurso financeiro, mas aquele encontro eu sei que vai transformar, assim, sabe? E quanto isso pode ser valioso na vida de alguém. Sim, eu acho que é muito que isso. E assim, eu falo, não é por dinheiro, porque... Muito pelo contrário, é mais gasto do que qualquer outra coisa. Mas é muito por essa sensação também espiritual, né? E a gente cresceu dentro da doutrina espírita e, né, espiritualista de que a nossa missão é realmente produção de bem-estar para o outro, né? Bacana. Então, Legal. Show de bola. A gente está terminando esse primeiro bloco. Vamos fazer um break rapidinho. Daqui a pouco nós voltamos com mais um bloco conversando com a Mariana Spicatti no Papo On Podcast. Até daqui a pouquinho. Aqui, a gente acredita no poder transformador das histórias. Boas conversas podem mudar o mundo. E você faz parte disso. Se inscreve no Papo On, deixa seu like, vem construir com a gente essa mudança. Estamos de volta no Papo On Podcast. Hoje com a Mariana, uma psicanalista, que vai falar um pouquinho agora, né, da tua vivência. Explica pra gente o que é esses primeiros socorros, né, psicológicos que você aplica na tua vivência. Tá. A gente tem duas nomenclaturas. Então, a gente tem os primeiros socorros psicológicos, que a gente usa mais no exterior, e aqui a gente aplica mais ou menos com os primeiros cuidados psicológicos, né? E segue a mesma lógica dos primeiros socorros, né? Então, para quando a gente tem eventos, né, não necessariamente precisam ser eventos de grande proporção, como desastres e emergências, mas às vezes um acidente, algo que acontece, uma questão dentro de uma escola, por exemplo, como a gente vem observando, que às vezes acontece tragédia dentro da escola, que não chega a ser uma grande proporção de, por exemplo, um desastre natural, mas algo que acontece que abala ali a estrutura, né? E aí os primeiros socorros psicológicos, eles vêm com, principalmente, a missão de mitigar o dano para que não se crie um transtorno depois, né? Então, na perspectiva, por exemplo, de desastre, né, e emergência, aconteceu, por exemplo, a questões no Rio Grande do Sul. O primeiro socorros psicológicos é na forma como a gente vai lidar com essa pessoa, né, em primeiro momento, fazendo uma escuta ativa, fazendo um papel também de proteção, que é levando ela, por exemplo, para conseguir um copo d'água, para conseguir uma roupa, para orientar para um serviço, fazer essa escuta da forma como ela quiser, se ela quiser, e a partir disso, desse cuidado que a gente tem dessa escuta, dessa aproximação, a gente consegue ver benefícios a longo prazo, ou seja, o que ela poderia decorrer ali de um transtorno de estresse pós-traumático, a gente já mitiga esse dano. E a gente mitigando esse dano ou evitando, a gente faz com que depois não exista um inchamento no sistema, na rede, por exemplo. Porque se a gente tem 10 pessoas acometidas por um desastre e essas 10 depois vão desenvolver algum tipo de transtorno, a gente vai ter um impacto na rede. Então é importante que essa pessoa que vai receber, que ela esteja também de acordo com isso e confortável ali. Na verdade, a gente não faz a sinalização de primeiros socorros psicológicos, né? A gente, geralmente, os primeiros socorros psicológicos ou cuidados psicológicos, eles chegam depois que a emergência acontece, não em primeiro momento, a não ser que os voluntários, as pessoas, os socorristas, eles já sejam treinados nisso, né? Mas não existe essa apresentação, olha, você vai passar no primeiro momento. Não, porque não é um processo, não é Sim. Não tem uma marca, vamos dizer assim, estabelecida. Você vai começar por esse serviço. Exatamente. É meio... Não é um serviço, não Sim. é um atendimento. Na verdade... Subliminar ali, você vai trabalhando... É o primeiro contato que você tem ali com a vítima, com o beneficiário. É uma forma que você faz a escuta, a aproximação para fazer a mitigação de dano, né? Então, você... É como se você fosse...
É meio que um movimento natural, assim, né? Você vai, você se apresenta... Uma forma diferente de fazer um acolhimento para que a pessoa... é um acolhimento, é uma forma de acolher a pessoa ali naquele momento, com um passo a passo, mas não existe... não é um atendimento psicológico. E pode ter uma continuidade, Mari, depois desse primeiro momento? Não tem uma continuidade, porque não é um viés de tratamento. Ele é o primeiro impacto ali de acolhimento daquelas pessoas que sofreram um acidente, de que sofreram uma perda, de que estão sofrendo um desastre, né? De como que eu posso falar, me comunicar e escutar aquela pessoa, aproximar aquela pessoa do sistema para ter uma mitigação de dano. Né? E isso se aplica só em situações... de maior proporção, em que são várias vítimas, ou pode ser replicado também na vida individual, por exemplo, numa situação de luto ou de uma perda específica. A pessoa sofreu um trauma por alguma razão, e aí você aplica a mesma técnica nessa situação também ou não? Aí são já outros modelos. Acho que são outros modelos. Assim, o que é importante a gente frisar é que os primeiros cuidados psicológicos, ou os PSPs, né, de primeiros socorros psicológicos, eles, na verdade, deveriam estar como medida preventiva também. Então, eu vou dar um exemplo. A gente tem a questão dos desastres em Petrópolis, né? Que, na verdade, não são desastres, a gente considera como um crime social, né? Enfim, não vou entrar nesse limbo de conversa, né? Mas a gente tem as questões de Petrópolis, ou seja, é recorrente que o desastre aconteça, é recorrente que a emergência aconteça, é recorrente que vão haver outros deslizamentos. Então, qual seria o correto? Eu preparar essa comunidade de forma preventiva para atender, porque em desastres e emergência, geralmente quem começa o resgate é a própria população. Tal qual as sirenes de aviso deveria ter esse trabalho preventivo. Porque se eu sei, por exemplo, Rio Grande do Sul, eu sei que vai continuar ocorrendo, então de que forma eu vou capacitar a comunidade para que ela lide com aquilo naquele momento. Assim como os primeiros socorros também, hoje a gente tem esse nível de capacitação prévia, então eu pego ali na comunidade que eu sei que pode ter, eu vou capacitar em primeiros socorros, porque geralmente é a própria comunidade que se socorre no começo, antes do resgate chegar, eu já estou dando ali ferramentas para que eles possam se estruturar e mitigar os próprios danos. Né? E os primeiros socorros psicológicos também, eles já vão saber mais ou menos como atuar ou o que fazer, tanto para si mesmo, porque eu falo que os primeiros socorros psicológicos, no caso, né, do ajudante humanitário, já ajuda a gente a lidar com algumas questões que podem acontecer com a gente, quanto no preparo para o tato com outras pessoas. No individual, eu não vou falar que é tão interessante assim, mas é interessante que a gente tenha porque nós estamos predispostos todos os dias a passar por acidente, a passar por situações que nos impactem ou impactem alguém. E quando a gente sabe se comunicar, ou a gente sabe as diretrizes de como a gente pode aliviar um sofrimento imediato, né? Isso fica mais fácil para a gente se prevenir, para ajudar os nossos pares. Então, não serve individualmente, porque não é um protocolo específico de atendimento. Inclusive, o curso ele é aberto para profissionais de todas as áreas e não profissionais também, né? Assim como os primeiros socorros. Mas ele ajuda muito nessas situações que podem ser emergências, desastres, pode ser uma situação que ocorra onde a comunidade fique abalada ali emocionalmente pela perda de alguém e você consiga aproximar ali as pessoas. Então, eu acho que é importante. Eu, na verdade, acho que deveria ser até... Assim como primeiros socorros, ele tem que ser da Lei Lucas, por exemplo, que tem que ser obrigatório. Isso também deveria ser obrigatório nas escolas, em vários outros lugares. É interessante isso que você aborda, né? Que é esse preparo prévio das comunidades mais vulneráveis a esse tipo de desastre. Porque já em alguns lugares há um preparo para identificação de riscos dos acidentes geológicos, de como agir em caso disso. Então, seria... entrar neste pacote de preparo também esse olhar humanizado para o acolhimento no caso do desastre ocorrer. Exato. Seria
agregar, né? Na verdade, no Brasil hoje, a gente tem são pesquisas e buscas recentes, né, em relação a emergências e desastre. Tudo que a gente tem hoje, no âmbito de desastre e emergência, é muito de fora, né? Então, a gente tem tudo muito em inglês, a gente tem... acho que a implementação de SI, ele vem da Califórnia. Então, são questões que a gente está aprendendo a pesquisar dentro do Brasil nos últimos 20 anos ou menos até. Então, cada desastre é diferente, cada emergência é diferente uma da outra. Então, os protocolos, eles vão mudando. E, por exemplo, no caso dos primeiros socorros psicológicos, viu que era muito melhor do que antigamente o que se faziam, que era um debriefing, né? Ali você fazer uma escuta e reviver trauma, isso já não é tão eficaz nesse cenário. E aí existe a aplicação do primeiros socorros psicológicos. Mas mesmo assim, a área de emergência e desastre, ela ainda é estudada a cada passo, a cada emergência que a gente tem. Acho que o boom mesmo que a gente teve para esses estudos foram casos de Brumadinho e Mariana, né, que a gente teve ali uma interação maior da parte de apoio psicossocial também nesse desenvolvimento, mas também nos estudos do que é um desastre, emergência e como a gente deveria agir de forma preventiva. Então, se você for no Japão, se você for nos Estados Unidos, em alguns lugares, existem medidas preventivas, que são educação, que é a educação. A gente previne através da educação das pessoas. O que você faz se tiver um terremoto? Aonde você vai se isso acontecer? O que você tem que fazer? E no Brasil a gente não tem. Só que a gente está sendo cada vez mais ameaçado por emergência climática, né? Então, a tendência de que hoje para frente a gente tenha... mais recorrente. Muito mais desastres e migrações, né, e forçadas, né, no sentido climático. Então, tem todas essas questões que fazem a gente pensar que se a gente não agir preventivamente, a gente pode ter muito mais danos. Porque quando a gente previne, pelo menos emocionalmente, ou deslocando pessoas que moram em comunidades, né, implementando mais políticas públicas, menos desigualdade social, a gente consegue prevenir algumas outras coisas, né? Então, os primeiros socorros, além de ser uma medida, de fato, de resposta, né, à emergência e desastre, ela também deve ser preventiva. Porque quando a gente sabe o que fazer, a gente está prevenindo um risco muito maior de adoecimento mental, que é para o resto da vida. Sim. Porque transtorno não tem cura. Exato. E talvez se você tivesse esse trabalho mais efetivo, como você falou, você aliviaria não só no momento da crise, mas ao longo de todo o processo, a pressão sobre os serviços públicos e particulares nesse segmento da saúde mental, que acaba não tendo estrutura, né, e as pessoas não têm acesso. Sim. Então seria uma forma, inclusive, de um melhor acolhimento e as pessoas lidarem no dia a dia, né, com essas questões. E aí é bom entender que dentro dos primeiros socorros psicológicos, a gente tem desde como a gente lida com o adulto e desde bebê. Porque a gente acha que o bebê ele não vai entender a criança, e não, a gente tem formas de lidar com os primeiros socorros psicológicos, desde o neném até as pessoas mais vulneráveis, até os deficientes, tudo. Então, a gente precisa, né, ter essa cartilha mesmo. E você tem percebido se essa saúde mental está refletindo muito na saúde física? Absurdamente, né? Eu brinco que os pacientes, eles só procuram quando a coisa já está saindo do controle mesmo, né? Então, às vezes eu pergunto pro paciente, quando ele chega, né, no consultório particular, porque as demandas são diferentes também, né? Eu falo que a parte clínica dentro do particular é uma abordagem, a parte clínica dentro da comunidade é completamente outra. E você atua em âmbitos diferentes, diferentes, né? Isso. Mas na clínica particular, é engraçado que você pergunta pra pessoa, como que você tá? Não, eu tô bem. Falei, como que tá a sua saúde física? Eu tô com gastrite, eu tenho enxaqueca recorrente, eu tô com um problema no Tá bem no até corpo, onde, né? E aí você fala, tá, mas essa gastrite, ela não é física, né? Ela é de cunho emocional, muitas vezes, né? Porque o desenvolvimento do adoecimento mental, ele não é só no mental, ele é muito mais físico, se a gente for pensar em algumas esferas hoje, quando a gente vai pegar o paciente, do que necessariamente vem com a queixa do sofrimento, né? Sim. Então, você tem aí, por exemplo... Dá um exemplo assim, fibromialgia. Fibromialgia, né, os estudos hoje indicam que ela está muito mais ligada ao emocional do que, de fato, ao âmbito clínico, né? E aí eu percebo, por exemplo, em pacientes que têm transtorno bipolar, que quando eles têm uma ciclagem, eles têm a fibromialgia como também dentro
dentro da parte clínica, a fibromialgia ataca durante uma oscilação. E aí a gente vai percebendo que tudo está muito interligado. Então, não tem como a gente fazer essa separação. Não, a minha saúde emocional uma, clínica outra. Parte intestinal. Você pergunta, assim, primeira parte pro paciente, né? Como que tá a sua saúde intestinal? Como que tá? Tá travado. E aí você vai percebendo que o intestino é reflexo do cérebro e o cérebro é reflexo do intestino. Sim. Né? Até porque hoje considera-se, né, que a parte digestiva é o nosso segundo cérebro. E a nossa alimentação, na maior parte das vezes, não está tão adequada porque a nossa saúde mental também não está bem. Não tá bem. E você não consegue lidar com aquela rotina. O que é melhor para que eu me alimente, de que forma, em que horário, dentro da minha rotina, para que tudo isso esteja alinhado, né? Sim. Hoje em dia a saúde mental ela tá afetada. Não tem como não falar. A gente vê aí pelos níveis cada vez mais altos, né? O Brasil é o país mais ansioso do mundo, né? Ele lidera o ranking. E tem uma questão, né? Que historicamente tem um preconceito, mitos em relação a isso, né? Da pessoa buscar ajuda, né? Porque tinha muito essa coisa assim, se buscar uma ajuda para saúde mental é porque é doido, tem que ser internado. Isso vem histórico. Tá mudando? As pessoas estão mais abertas, você percebe isso? E, num outro ponto, em função até do aumento em algum grau dessa consciência, ou as pessoas estão buscando mais serviços e a sociedade não está estruturada também, né? Para ofertar na demanda que precisa. Sim, e aí a gente tem várias nuances de uma mesma pergunta, porque o que acontece? A gente tem... antigamente, a gente via a saúde mental como uma questão muito individualizada, então é do indivíduo, né? Existe uma culpabilização, entre aspas, de que é o indivíduo que produz o próprio sofrimento e de que advém. Hoje a gente vê, e eu trago isso muito e bato muito nisso, que se a gente tem um adoecimento mental onde jovens e crianças estão retirando a própria vida, a gente está falhando enquanto sociedade, a gente não está falhando individualmente. Né? Se eu tenho uma produção de diagnósticos cada vez maiores, talvez a gente tenha que refletir se são realmente diagnósticos advindos de um transtorno ou se é uma produção dos tempos de hoje, onde a gente tem uma mudança não só mental, mas social nos nossos aspectos, né? Numa sociedade que nos cobra cada vez mais elaborações de falta de tempo, então para tudo se tem uma regra, para tudo se tem tempo e a gente não tem tempo para descanso, né? A gente não tem tempo para produzir o nosso descanso, para produzir a nossa psique, para a gente produzir aquilo que o nosso desejo realmente demanda, a gente vai adoecer. Né? Não tem como não adoecer numa sociedade que não nos dá tempo, que não nos dá qualidade de vida. Não tem como. Não dá para não adoecer quando eu vivo preocupado com a minha insegurança alimentar. Não dá para não adoecer quando eu estou preocupado toda hora se eu vou conseguir pagar as contas do mês. Não dá para não adoecer se eu passo o dia inteiro nas telas das redes sociais. E eu falo, hoje a gente tem estudos, por exemplo, que comprovam que o cigarro faz mal para a saúde. Só que se a gente voltar 30 anos atrás, a gente tinha propaganda. Então o cigarro não era um problema. É a mesma coisa as redes sociais. A gente tem cada vez mais estudos do quanto isso é ruim para a nossa saúde mental. Era uma coisa que a gente está produzindo e gerando esse conteúdo e que vai disponibilizar por meio de uma rede social. Sim. Ou de várias. E, ao mesmo tempo, as redes sociais canalizam esses transtornos, essas questões da saúde mental. Como, na sua ótica, né, de profissional, a gente tem que caminhar para buscar um equilíbrio, né, no uso, né, porque é um instrumento importante, até de democratização do acesso. Talvez, se a gente não tivesse as redes sociais, a gente não pudesse estar tendo essa conversa. Mas, por outro lado, elas forçam... um tempo inteiro de consumo e aquele mito da felicidade permanente atrelada ao sucesso econômico, que é um outro problema também, né? Isso. Então, eu não abomino, tá? Redes sociais de forma alguma, eu sempre falo isso, né? Eu falo que toda dicotomia ela é burra, né? Então, não tem essa de, não, vamos excluir todas... Não acho que esse é o caminho, mas sim um caminho da gente entender
os efeitos nocivos que isso tem para nossa saúde mental e cognitiva também, né? Quando a gente fala, por exemplo, do podcast, a gente está falando de um conteúdo de 1 hora. Então, a gente está falando que você, né, pressupõe que a pessoa que vai assistir, ela ou vai colocar o fone e vai ouvir enquanto está lavando uma louça, mas ela vai ficar 1 hora conectada. Quando eu falo de redes sociais que produzem conteúdos de 1 minuto, menos de 1 minuto, muito texto, e eu tô lá só subindo a telinha, eu tô falando de um baixo desempenho cognitivo, né? Então, a minha mente, ela tá absorvendo tudo aquilo, mesmo quando eu acho que não tá absorvendo, quando eu não tô lendo, eu só tô rolando, e eu tô sendo engatilhado a todo momento a sentir tristeza, ansiedade, alegria, euforia, tristeza, raiva. E aí a gente vai pro consultório e as pessoas falam, nossa, mas eu tô oscilando muito, eu acho que eu tenho transtorno bipolar. Não, meu amor, você não tem transtorno bipolar, né? Porque primeiro que transtorno bipolar não é assim, né? Ah, eu estou com TDAH. Não é mas isso. Não aguento mais, entendeu? Não cheguem com isso, né? Não tá laudado, não tem. E aí a gente vai para uma investigação. Aí a primeira coisa que eu falo, vamos ficar 1 mês sem rede social? Para ver se a sua memória e a parte cognitiva voltam? E aí volta. É até o entendimento. O que eu tô fazendo, o que eu tô assistindo, é funcional pra minha vida? É uma coisa positiva que vai somar? É ter esse filtro. Sim. E não deixar ser engolido também, porque eu acho que tem... E aí a gente não pode também descartar que, além da parte psicológica, de comportamento e subjetiva, a gente tem a questão biológica, é dopamina pura, e a gente vai querer, a gente é preguiçoso, a gente precisa... Preguiçoso no sentido, a gente busca e até mesmo em que momentos, né, Mari? Exatamente. Porque diante de uma rotina que é muito corrida, quais os momentos que a gente disponibiliza para isso? Quando eu acordo, quando eu vou dormir, que é o momento que eu tenho que me desconectar. Exato. Você pode ter outros momentos para fazer essas conexões que não precisa ser nesse momento, mas a grande maioria faz nesse momento. E isso faz acaba permanentemente, né? Porque acaba atingindo. você se vê, às vezes, rodando e horas, Não, horas. E é uma loucura, assim. Eu tenho um aplicativo que bloqueia, né? Que eu gosto de ver quantas vezes. No primeiro dia que eu coloquei pra bloquear, eu abri o Instagram para tentar acessar 150 vezes. E aí, talvez foi um norteador pra você olhar assim, nossa. Meu Deus, tô doente. Não, mas tudo isso, porque né? se eu tô com energia, com a minha energia voltada só para ver o Instagram, tá faltando alguma outra coisa na minha vida, né? Se tudo que eu vou pro muito, eu tô no pouco em outra situação. É um dosar, né? É um dosar eterno. É. E aí a gente entra em outra questão, que é também hoje a gente usa as redes sociais como um mecanismo de venda, né? Então o neuromarketing, eu falo que é a pior coisa que inventaram na vida, assim, sabe? Porque neuromarketing vai te vender e vai bater nas tuas feridas e vai te vender coisas que você nem precisa, né? Essa coisa nas redes sociais é muito comum, e eu não sou o tipo de terapeuta que quer paciente pro resto da vida. Eu falo, não quero. O dia que não tiver mais desastre, o dia que não tiver mais transtorno mental, eu vou viver de outra coisa que me faça mais feliz também, entendeu? Mas existe essa divulgação de todo mundo precisa fazer terapia. Não todo mundo precisa fazer terapia. Por que todo mundo precisa fazer terapia? Porque precisa. Assim. Não é todo mundo que precisa fazer. Não é todo mundo igual. Não é todo mundo igual. E aí existe outra questão, né? Existe uma... Agora, enfim, produção de transtorno, produção da indústria farmacêutica. É muito interessante eu vender remédio psiquiátrico, porque o que é remédio psiquiátrico? Eu sou da luta antimanicomial, né? Então, assim, o que é a produção de remédio? É um anestesiador de sintoma. Tem sintomas que eles são sociais, né? Tem sintomas que eles são produzidos para mostrar pra gente que a gente tá no lugar errado, fazendo as coisas erradas pro nosso corpo, que a gente não tá se respeitando. E né? tem outras estratégias, não tem? Que você pode utilizar para poder sair desses momentos? Ou dessa condição que você pode estar? Tem boas estratégias. A questão que eu acho que a gente precisa pensar é, novamente, que o adoecimento ele é coletivo, muitas vezes, mas a forma de se resgatar vai ser muito individual e vai ser muito recorte específico, de acordo também com o seu recorte financeiro. E eu vou te dar um exemplo, por exemplo, né? Assim,
quando o paciente chega e ele está num quadro mais deprimido, está ali né, dentro de um estado assim pré-depressão, até mesmo já com uma depressão desenvolvida, você vai falar o que para ele? Você vai falar que ele precisa pelo menos de um exercício de 3 a 4 vezes na semana para aumentar ali um nível de serotonina, uma produção hormonal, que ele precisa se alimentar direito, que ele precisa buscar hobbies e que ele precisa buscar lazer. Quando eu estou dentro de uma comunidade, como que eu falo para uma pessoa que não tem o que comer, que trabalha 14 horas por dia e não tem um mínimo de sobrevivência, que ela precisa fazer atividade física, que ela precisa ter hobby e que ela precisa comer bem. Aí tem que ter um outro caminho. E não tem, às vezes não tem. Entendeu? Vou fazer encaminhamento para a rede. O que a rede vai fazer? Não vai fazer nada. Então, assim, é isso que eu falo, são questões muito complexas de recortes. Você acha que um preventivo funcionaria nesse caso? Acredito que a educação seja um bom caminho. Tem sinais ou sintomas que as pessoas podem perceber ou nelas ou no outro que está ali, que pode ser um alerta para que essa pessoa se atente de que ela precisa de um apoio, né? Tem pontos assim que você conseguiria citar? De adoecimento mental? Sim, para ser um alerta para as pessoas. Eu acho que o principal ponto é começar a perceber se você não está perdendo prazer em coisas que antes te deixavam muito felizes, assim. A perda de prazer na vida, né? Ou então essa coisa que hoje acontece muito também, que é do isolamento. Não quero mais estar em comunidade. Me dói estar em comunidade, né? É um gasto estar em comunidade. Se a pessoa está em sofrimento por estar com uma outra pessoa socializando... Não assim com qualquer pessoa, mas se isso é um costume. Se antes a pessoa tinha mais sociabilidade, hoje ela prefere se excluir e ficar mais só. Sim. Né? Isso é um sinal de alerta. E também muito subjetivo, porque vai depender muito da estrutura da pessoa. Também são estruturas e estruturas. Mas se a pessoa tinha muito prazer em fazer certas atividades, e do nada ela vai perdendo esse prazer por fazer atividades prazerosas, né? E aí ela não tem mais a busca de prazer na vida. Ou a lente, eu falo que a lente começa a ficar cinza, né? Porque quem é cometido por depressão, especificamente, tem essa questão de ver as coisas muito cinzas, né? Então vive a vida com um peso muito grande, tá? Tem num pessimismo para muito isso, grande. Mari? Por exemplo, essa pessoa identificou isso. A quem ela recorre no primeiro momento? Ajuda psicológica, dependendo do grau. E aí é muito dependendo do Vai grau. por uma indicação médica ou não necessariamente? Eu defendo muito busque o terapeuta antes de buscar o psiquiatra, porque na psiquiatria hoje convencional que a gente tem, a gente vai medicar. E nem em todo caso é de medicação. Sim. Muitas vezes a medicação pode atrapalhar. E eu não estou falando aqui para não tomarem remédios. Tomem seus remedinhos, tá bom, gente? Não é isso. Mas muitas vezes vai atrapalhar na identificação do sintoma. Não me vale uma pessoa que não sente. E hoje a gente se medica para não sentir. Então, a gente se medica para continuar produzindo. E aí, a gente entra até em várias discussões de abordagens e tudo mais, né? Porque eu quero devolver essa pessoa para a sociedade para que ela volte a ser uma pessoa produtiva. E aí eu vou medicar com mais facilidade, não vou ter uma pausa ali dos sintomas por um tempo, porque vai voltar o sintoma e eu vou ter que aumentar ou mudar de medicação. Ou eu quero que essa pessoa encontre o verdadeiro desejo na vida dela, mesmo que isso indique que ela não vai voltar para a sociabilidade que ela voltaria. Então, eu vejo, por exemplo, na clínica, a pessoa se medicando hoje em dia para produção, para continuar trabalhando. Quando sabe que o problema está no trabalho, quando sabe que o problema está no casamento. Sim. Quando o problema está ali. Então, ela prefere se medicar para o enfrentamento. Talvez colocar ali dentro de uma gavetinha e guardar, mas aquilo ali vai vir à tona em algum momento. É importante ter um olhar sobre isso, né? E vai explodir no corpo. Já dizia até Freud, né? É muito importante você fazer o exercício de ser sincero com você mesmo. Sim, que é difícil também, né? E aí é muito sobre... Não dá pra gente ignorar a questão da sociedade e do indivíduo, né? Ou da onde ele tá imerso, ou culturalmente imerso também, né? E aí, por isso que o olhar é sempre muito subjetivo e não muitas vezes do comportamento da pessoa funcional. Até, por exemplo, sintomas, né, que a gente brinca. Às vezes a gente tem tantos diagnósticos, tem um diagnóstico agora que está muito comum, que não é o TDAH, embora pareça, que é o transtorno borderline, né?
que é, né, um distúrbio de personalidade e tal, quando na verdade, às vezes as pessoas não têm o transtorno borderline, elas só estão sendo medicadas pela forma de sentir. Porque a gente entende que às vezes a agressividade, alguns tipos de agressividade não são cabíveis na nossa sociedade. E aí Alguns eu quero medicar para voltar para a sociedade, né? E aí a gente pode pegar lá a questão das histéricas, por exemplo, né? Que foi onde Freud começou, que essa coisa das mulheres histéricas eram internadas, quando na verdade elas não eram histéricas, na verdade, né? Era a forma que elas não não se vendiam ali para a sociedade e tinham ali um adoecimento. Adoecimento, o primeiro caso, né, de Ana O é o caso que ela fica paraplégica. E ela não come e ela não anda. E ela volta com o tratamento. E aí você vai descobrir a raiz daquilo, completamente emocional. Não tinha nada que fosse físico completo, né? E há uma vinculação também ao longo da história do lado religioso com a questão da saúde mental, né? E hoje a gente também percebe uma mudança de líderes religiosos que assumem os seus transtornos e as suas fraquezas emocionais e defendem a busca da terapia além da questão religiosa, né? Então, acho que isso também é importante, né? Porque essas pessoas têm um papel social de influência e que no momento em que eles assumem a sua fraqueza, apesar de terem a fé, né? E que falam, não, isso é uma questão, mas eu tenho uma questão física, emocional, que eu também preciso da ajuda terapêutica e do apoio. Acho que isso é uma mudança de chave fundamental. Muito, muito boa, inclusive. A questão da religião, a espiritualidade, ela tem um fator muito importante no resgate da saúde mental. Inclusive, nos primeiros socorros psicológicos, a gente puxa isso na pessoa, né, de acordo com a religiosidade dela, para que ela comece a voltar para o equilíbrio de segurança dela, resgatar aquele senso de segurança. Não é na nossa perspectiva da minha religião, mas a gente vai conversar com ela. Dai, qual que é? Você tem alguma religião? Você gostaria de fazer alguma oração? Tem algum líder comunitário aqui da tua religião dentro desse desastre que você queira se aproximar? E isso vai fazendo as pessoas voltarem ali para o senso de segurança, né? Que a gente tem a quebra do mundo possível ali, do nosso mundo estimado, né? E quando acontece um desastre, uma fatalidade, a gente quebra isso do mundo presumido, né? E isso vai fazendo com que haja esse resgate. Então, a espiritualidade e a religião, né? Ou a espiritualidade ou a religião, ela tem um papel fundamental no resgate da subjetividade psíquica, desde que a pessoa tenha a sua própria religião, a sua própria espiritualidade, ou a sua própria forma de exercer a sua espiritualidade. E sim, quando a gente começa a ter espaços mais democráticos, onde a gente pode falar sobre as nossas fraquezas sem ter tanto julgamento, isso é muito importante. E aí volta muito no que você perguntou agora há pouco, se existe mais espaço. Existe mais espaço. Porém, nem sempre as pessoas que estão nesse espaço são pessoas que têm realmente uma visão não julgadora do adoecimento mental. Porque lidar com adoecimento mental é desafiador e o ser humano não gosta de lidar com nada que é obscuro. Por isso que a gente a gente fala assim, se afasta dessa pessoa negativa. A pessoa negativa é a pessoa que geralmente está em depressão, né? Esse adolescente é problemático. Eu sempre falo, um adolescente problemático é um adolescente com problemas. Uma criança problemática é uma criança que está com problemas. Um adulto problemático é um adulto que está sofrendo e que está em sofrimento. Só que a gente tem essa visão ainda de que o sofrimento mental, ele é muito difícil de eu lidar e eu vou encarar aquilo como frescura, eu vou ter um julgamento, ou eu não vou ter uma visão dentro do trabalho, dentro das empresas, da liderança, de realmente sensibilidade para lidar com o transtorno. Porque se eu for pegar, por exemplo, um transtorno que vai tornar a pessoa um pouco mais disfuncional do que o que a gente fala que é normal, por exemplo, uma pessoa que tem o transtorno bipolar, ele é metabólico também, então ela às vezes perde toda a energia. E essa pessoa faltar 3 dias, muitas vezes a liderança não vai entender. Então, para o mundo neoliberal e capitalista, na verdade, eles estão cagando. Desculpa, mas é isso. Se você não tiver uma produtividade, você vai ser demitido. E não importa se você vai ser demitido, se você tem uma depressão, se você tem uma bipolaridade, se você está tendo crise de ansiedade. Muitas vezes o que essas empresas que elas querem é a produtividade.
né? E aí não existe tato para falar, né? E aí a gente tem outra questão hoje, que é um número altíssimo de burnout que a gente tem, né? De afastamento por burnout. Só que quem produz o burnout são as próprias empresas. Quem produz o burnout é a nossa própria sociedade, que cobra essa coisa da gente ser feliz a todo tempo, dessa produtividade incansável. E aí entra de novo o papel das redes sociais e do WhatsApp, âmbito clínico, né? Eu, pelo menos, alguns pacientes meus, eles mandam mensagem qualquer hora. Não tem mais a porta do consultório. Sim. Né? Posso falar com você? É uma entrada constante. É tão mais fácil de acessar por ali, né? E isso também vai trazendo isso também nos papéis da liderança, né? Então, a gente tem empresa que manda... a gente brinca, né? Poderia ser um e-mail, mas foi uma reunião. E isso tudo tem um desgaste também, né? E aí, esse adoecimento que eu falo que não é um recorte individual. Ninguém adoece porque quer adoecer. Ninguém tem depressão porque quer ser depressivo. Não é uma escolha. Não é uma escolha. Se fosse uma escolha, a gente escolheria ser feliz, né? exatamente. E aí tem a ideia, né? Porque eu falo, não dá para fazer o deslocamento social, porque aí a gente tem uma nova era, né? Um movimento New Age, de que é muito fácil ser feliz, só basta querer. É muito fácil ter dinheiro, só basta querer. É muito fácil, não sei o quê. E que se você não conseguiu é porque você falhou. Você falhou, entendeu? E se você tá falhando é porque você não pensou positivo o suficiente. Aí você cria uma neurose obsessiva nas pessoas, que as pessoas não se permitem mais nem acessar o próprio sofrimento. Porque como que uma sociedade que diz que eu tenho que ser feliz, que se eu pensar negativo, eu vou estar produzindo a minha realidade na sequência, vai acessar a raiva interna, a tristeza, que são emoções funcionais para que a gente evolua na vida. E aí a gente tem também, cara, eu quero morrer, às vezes, quando chega as pessoas e falam assim, mas eu não sei qual que é o meu propósito de vida. Cara, o propósito de vida é viver. Não é o teu trabalho, não é o teu currículo. Mas você encontrou... Vai além disso. Você encontrou a sua missão. Tá, mas eu não sou casada, não tenho filho, não tenho relacionamento, não tenho nada. Minha missão de vida é só essa agora. Daqui a pouco ela muda Pode novo. mudar, exatamente. Exato. Pode estar atrelado com o seu trabalho? Pode, mas pode não estar. Sim, às vezes tua missão de vida É que também... criar filho. Sim, exatamente. Entendeu? Nesse sentido da pressão pela felicidade, pela busca econômica... do sucesso econômico, e esse sucesso não é viver, né, conseguir ter um equilíbrio, é ter muito dinheiro, ter acúmulo, né, e isso vai tornando porque você consegue um pouco, aí você já não está mais satisfeito. Isso também com essa questão do propósito, que se você não tiver um propósito que vá além do seu entorno, você também não é, de alguma forma, não é considerado. Não é considerado, não é válido. E aí são coisas muito... que parecem que a gente não levanta a pauta, que parecem que não existem, mas quando a gente vai ver, são questões sociais mesmo. Sim. São arquétipos sociais da mulher, por exemplo. A gente chega nos 30 anos, e aí tu não vai ter filho? E aí tu não vai... Gente, eu com 30 anos, às vezes, acho que tô com 15. Tenho medo se casou, se não casou, se e aí você fica depressivo, porque você precisa pensar em 10 anos se você congela o embrião ou se não congela, e meu Deus do céu. E ao contrário também, se você já casou e aí você vai separar, mas você vai separar agora, depois dos 30? Também acontece. Sim, e aí, se você não é casada, você... Nossa, mas alguma coisa de errado tem, né? E aí você começa a pensar que são muitas normas. São padrões, né? Que se a gente não se atenta... Padrões que vão criando. A gente tá vivendo a vida dos outros, a gente tá vivendo o que os outros querem pra gente. E aí a gente volta lá no início. Cadê a tal liberdade? A gente não tem, é utopia, né? E assim, eu gosto muito da psicanálise porque a gente é espírito de porco mesmo, né? A gente não tem essa... tem até um ensaio de Freud que ele fala... O paciente está reclamando, né? Falando, porque a vida não vale a pena, ela é só sofrimento, ela é muito ruim. Aí Freud olha para a pessoa e fala, a vida é uma bosta mesmo, é muito ruim, é pesada, é só sofrimento, eu só não entendo porque você quer se matar por isso. Porque tem coisas boas no meio tempo, né? É que venderam para as nossas gerações mais recentes que não existe frustração, que é tudo rápido demais de resolver. E aí a gente vai para o mundo e o mundo nos frustra a todo tempo, a todo aí instante. A gente volta também na questão das redes sociais, né? Que antes o nosso mundo era um mundo menor. Sim. Porque você se relacionava com menos pessoas, você tinha acesso a menos informações, então você se comparava menos. Hoje a pessoa mora, se ela tiver acesso à internet e tal, ela mora num lugar, mas ela se compara com o mundo inteiro. Então,
o espelhamento do que ela buscava antes era o vizinho. Agora você tem outras referências e que te forçam a querer coisas que de repente não vão ser tangíveis para você. Só que você se decepciona e se frustra, porque aí também, como a maioria acaba não colocando os seus problemas e as suas frustrações na rede social, né, por não exposição, porque não quer passar fraqueza, parece que todo mundo é feliz e tem uma baita vida e só você não. Então aí você também começa a entrar numa espiral de afundar por conta disso, né? Então acho que a gente precisa buscar realmente um equilíbrio para essas coisas, né? Que antes a questão de uma chacota, né, do bullying, ela era grave e ela ficava restrita ao meio em que você vivia. Hoje, o bullying vai para a internet e a pessoa sofre com isso por gente que ela nem conhece. Exatamente. Né? É muito pior, né? É muito pior. Essa a proporção é gigantesca. E a gente tá numa era narcisista. Nossa, a gente tem essa ideia do eu, né? Porque eu, porque a minha imagem, porque... E eu falo que, cara... A gente leva anos para construir uma imagem, aí a gente vai perder a linha um dia na fila do mercado e você vai ser a pior pessoa do mundo e ninguém vai lembrar disso depois de 2 horas. E não é isso, né? Não é isso, E aí a gente fica nessa, a minha imagem. E a gente está deixando de viver para ter essa imagem. Agora, a gente nunca esteve tão conectado, mas tão distanciado. E aí a gente tem uma produção também de sofrimento mental por falta de comunidade. Então, o que eu recebo muito na clínica? Ai, tô cansado de gente. Ai, não confio mais nas pessoas. Nossa, como tá ruim a convivência, porque é todo mundo ruim. Então, a gente está extremamente fóbico um com os outros. E eu acredito muito que o caminho é o ao contrário, é o senso comunitário. Porque dentro da comunidade, a gente cria vínculo. E é o vínculo que nos salva. Exatamente. A gente não se cura sozinho. A gente pode fazer o processo. O processo, a elaboração é mais solitária. Mas a gente se recupera em comunidade. É através do abraço, é através do olho no olho, é através da palavra. Até nos resgates de vínculo dentro do meu trabalho humanitário, dentro de uma das organizações, eu trabalho muito com grupo, né? Por quê? Porque o grupo ele tem um potencial de criar vínculo dentro daquela comunidade e de devolver o senso de pertencimento. E todos nós, desde o momento que nascemos até o momento que vamos morrer, a gente está em busca do vínculo de pertencimento. Exatamente. Do vínculo de amor, do contato. O que libera serotonina e ocitocina? Abraço. A gente parou de se abraçar, a gente já parou de se beijar, a gente já parou na distribuição do afeto. A gente vê afeto como vulnerabilidade. Nós que temos que ter o entendimento de que abraçar é bom. Abraçar é ótimo. Abracem mais, beijem 20 mais. segundos, adoro, gente. Fica 20 segundos, assim. Eu tenho um amigo meu que fala 20 o segundos. O quanto isso pode ser bom e mudar a vida de alguém. Exatamente. Um simples abraço. E isso, né, do afastamento, né? Hoje tem a questão da possibilidade do trabalho para alguns segmentos de home office, né? E eu faço o sentido inverso. Eu prefiro ir presencialmente, porque o isolamento me faz mal. Pra mim também. E aí, então, eu vejo no local de trabalho esse outro extremo, de pessoas que hoje, se você pede que elas precisam ir um dia, elas entram em parafuso, porque elas vão ter que sair de casa para ir para o trabalho naquele dia e conviver com as pessoas. Sim. Então, realmente é uma coisa muito... Cara, é um excesso de eu falo, quando você trabalha em casa. É horrível. Assim, horrível não, assim. Eu acho que o híbrido funciona. Exato. Sabe? O híbrido é bom. Em alguns momentos sim, em outros não. Mas não essa coisa de você nunca mais querer conviver. Porque eu acho que aquele momento do cafezinho, de você bater um papo, é muito legal. Um papinho, falar mal de alguém. E dar risada, e falar uma bobagem, contar uma piada. Pode somar no seu momento que você tá numa vibração mais baixa, e quanto ele pode vir e agregar e você melhorar. E no meu local, às vezes, posso estar naquele momento na sala sozinho, mas o fato de eu ter chegado, cumprimentado a pessoa que tá na portaria, o segurança, pessoal da limpeza, o outro colega de trabalho que está numa outra sala, alguém que passa no corredor e dá um bom dia, isso já te traz, né? Porque você já... Parece que você tá... É uma troca de energia que você está vivenciando ali. Com certeza. E mesmo que você esteja naquele momento, numa condição um pouco mais down ali, ok.
tá tudo bem também. Não preciso estar feliz o tempo inteiro. Porque às vezes o simples uma troca de um sorriso ali, que a pessoa passou e te deu um bom dia, já E melhora. Eu sou muito adepta, né? Eu falo que é da cultura do amor mesmo, né? E a Bell Hooks, não sei como fala o sobrenome dela, tá? Mas é uma socióloga que escreve, já morreu, inclusive. E tem um livro dela que ela fala tudo sobre o amor, né? E tem um outro que é de vínculo comunitário. E ela traz desse movimento do amor mesmo, né? Não do amor da visão romântica, mas do cuidado, do afeto, do quanto a gente pode ser cuidador um dos outros. E nós já somos cuidador um dos outros, porque a gente se cuida a todo momento, né? E o quanto a gente pode facilitar a vida do outro no aspecto de cuidado. Mas não só do cuidado, por exemplo, de dar o que comer, do afeto mesmo. O quanto um sorriso, às vezes, emocional também. Vai mudar a vida de uma pessoa que tá mal. E quantas vezes a gente sai na... Olha, assim, teve vezes na minha vida muito difíceis por causa da depressão, que questionei, assim, várias vezes, será que vale a pena viver mesmo, né? E aí foi encontrar uma pessoa que, sei lá, um paciente, às vezes, que eu não via 15 anos na vida, que falou, você mudou a minha história naquele momento. E aí você passa, minha vida, então vale a pena. Aí é um despertar. Entendeu? Ou uma amiga que fala, se não fosse a sua vida, eu não sei o que teria sido da minha. E aí você vai vendo que a produção de vida, ela vai acontecendo, né? A gente não vai amar todo mundo na vida, a gente não vai gostar de todo mundo e tudo bem. E nem todo mundo vai amar a gente. Graças a Deus, porque senão tem alguma coisa errada, senão a gente não tá vivendo pra gente. Exatamente. Né? Quando falam pra mim, você é muito querida, eu falo, todo mundo gosta de mim, eu tô fazendo alguma coisa errada. Tô dizendo muito sim pros outros e não pra mim, entendeu? Porque eu tô sustentando aquela coisa de, não tá errado, entendeu? Mas a gente não vai gostar de todo mundo, mas a gente pode não atrapalhar o outro. E vai ter momentos que a gente vai ter que dizer não pros outros também. Sim, difícil, mas a gente vai, estamos caminhando. Mas essa questão do cuidado comunitário, eu vejo assim muito como um movimento que a gente vai precisar se estabelecer, até né, pelas questões, né, que estão acontecendo no mundo, mundialmente, se a gente não se reaproximar do amor e do senso de comunidade, da gente se cuidar, da gente estar atento às necessidades dos outros e das nossas, e se permitir ser amado também, porque amor é vulnerabilidade. Se eu não mostro a minha vulnerabilidade, eu não tenho como o amor me penetrar. Exatamente. E vice-versa. Então, a partir da minha fraqueza, é que eu consigo mobilizar e ser o amor. vulnerável é mostrar o quanto você é forte. Porque às vezes você precisa tirar a armadura, né? Pra poder ser... Exatamente. E aí, nessa linha do amor, do gostar, não gostar, vamos lá. Pra quem você deixa o seu like? Eu deixo meu like? Ai, agora eu buguei. Eu tinha isso na cabeça. Pra quem você dá um joinha? Um joinha, vamos lá. Tem alguém que se conecta ou alguma coisa que se conecta muito, ou uma situação, sabe? Que uma faz vivência. Você vibrar naquela sua melhor frequência? Vai parecer... Mas não, a minha mãe. A minha mãe na luta por direitos dos outros, na defesa do direito do ser humano, pra mim, a minha mãe, ela é a minha inspiração. Eu falo, se eu for metade da profissional que minha mãe eu tô fazendo meu trabalho certo. Já falei essa frase também. Se eu for já falei, inclusive, pra ela, que se eu fosse metade do que ela é, eu já metade estaria da força feliz. que ela teve de não sucumbir às milhares de coisas que aconteceram nesse processo, as ameaças, porque a gente escolher fazer o certo é muito difícil. A gente tá no caminho do bem, a gente não se subverter, a gente não aceitar coisas ilícitas no caminho, a gente se manter ali na nossa verdade, no nosso senso de justiça, lutando por uma luta que não é nossa, porque se a gente for parar para pensar, a gente não é rico, a gente tá aí, né, lutando pela nossa sobrevivência, mas quando a gente vai lutar por desigualdade social, a gente não vai lutar pela gente especificamente, a gente está lutando pelo outro, né? E lutar uma luta que é do outro como se fosse nossa, para mim é muito bonito. Então, a minha mãe, ela é minha referência no trato humano. Talvez seja o retrato mais concreto da empatia, né? Exatamente. Eu falo que você não só sente, você luta pelo outro. E aí você consegue
Lógico, a gente tem erros, todos temos. Claro. Eu falo que ninguém é Madre Teresa de Calcutá nem Chico Xavier. Estamos aí na luta. A gente é muito bom em algumas coisas e não tão bom em outros. Mas eu acho que quando a gente está comprometido mesmo com os nossos valores e com o nosso senso, principalmente, de justiça, eu devo tudo que eu sou, assim, à minha mãe. E um dislike, para quem você... Para toda a desigualdade social. Isso eu acho que é um... Eu não vou estar falando dislike pro neoliberalismo, porque senão ninguém vai gostar de mim. Mas desigualdade social, com certeza. E violência, né? E como que você quer ser lembrada no futuro, quando a gente não estiver mais por aqui? Cara, o legal... Eu tava pensando nisso esses dias, né? Tava pensando, se eu for embora agora, se eu tiver infarto, né? O que eu fiz? Tipo, eu acho que eu tô vivendo certo, assim. É deixar um legado de amor, de presença, de escuta... De que é possível mudar, assim, eu acho que é possível a gente mudar. Se a gente tiver paciência, às vezes falta, mas se a gente tiver paciência, jeitinho, e principalmente ver que o outro precisa de afeto e também está em sofrimento, eu acho que a gente consegue ir para frente. Então, acho legal. Que é isso. Legal, Mariana. Obrigado. Chama sua mensagem final aí para a galera que está nos acompanhando. Acho que foi uma conversa muito positiva, que a gente tocou em assuntos que não são fáceis, são dolorosos para o indivíduo e para o coletivo, mas que a gente precisa tratá-los, né? Com da forma, acho que a gente levou aqui. Assuntos pesados, mas de uma forma leve, e que a gente conseguiu transmitir uma mensagem, acho que muito positiva para quem nos acompanhou. Olha, eu vou deixar uma frase da Dory, que é continue a nadar. Eu acho que é isso. Muito bem. Continue a nadar. Em todos os âmbitos, eu acho que é isso. Continue a nadar. Do meu baleiês outro dia aqui. Continue muito bem. Nadar, se tiver com medo, vai com medo mesmo, né? Isso aí. Muito bem, obrigada. Com certeza, todas essas vivências que você trouxe, suas experiências, vai ajudar muita gente, vai orientar, informar, para que mais pessoas possam descobrir que existem caminhos. Sim. Muito obrigada. Legal, Mari. Obrigado mais uma vez. Foi um prazerzão aproveitar a sua passagem rápida aqui pelo Guarujá. Daqui a pouco está voltando para continuar a sua missão lá em Roraima. Né? Valeu por ter aberto um espaço da sua agenda para estar conosco aqui. Imagina, eu que agradeço. Legal. E aí a gente termina e eu vou ler um trecho de uma canção da Kel Smith e que tem a ver com essas questões individuais e sociais, né? Que ela diz assim: como é que faz para se manter em meio ao caos? Ter esperança mesmo sem ver o final. E para superar alguém que amo demais e essa sensação de que não sou capaz. Vivendo. Eu não vou parar, porque tem muita vida para acontecer. Eu não vou parar porque eu vejo de alguma forma um novo amanhecer. E assim a gente se despede. Boas conversas acontecem aqui. Até o próximo episódio do Papo On Podcast.